receio pela importância de eu falar de novo e talvez tenha algum item aqui que eu não tenha falado na ocasião que compartilhei com vocês aqui, acho que uns 2 anos atrás, este assunto. Tem o título Consideração para o presente século. Considerações para o presente século. Obrigado. Vamos lá, gente. Todo mundo? Lucas capítulo 12, 35 a 48. Nós temos muitas razões para crer que vivemos em dias decisivos, no tempo de cumprimentos proféticos. Vocês concordam? Amém. Esse texto de Lucas 12 é um dos textos que Jesus faz referência. Existem muitas coisas que poderia ser dita acerca do final dos tempos. Existem algumas que eu acredito que a gente se arrisca mais a falar. Quando você quer tentar dar interpretações para os textos de Apocalipse, querendo decifrar o que são aquelas figuras, quem é aquela mulher, quem é a besta, dar interpretações, quem são as duas testemunhas, essas coisas estão escritas na Bíblia, mas não é fácil você dizer com segurança o que é o que, não é? Você se arrisca muito. Eu prefiro não correr esse risco. Tem um aspecto da volta do Senhor que não existe risco nenhum da gente falar. São as advertências dadas por Jesus para o fim. E a essas nós não temos riscos quando falamos delas. Eu penso que precisamos saber entendê-las e comunicar devidamente à igreja. Esse texto de Lucas 12, 35 diz assim: cingido esteja o vosso corpo e aceso das vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele às festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, desafio que ele há de fingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim vos achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a hora em que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer, e a beber, e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigará-o, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, e fez segundo a sua vontade, será punido como os açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O Senhor está falando, começa dizendo que devemos ter nosso corpo cingido e nossas lâmpadas acesas. Eu
creio que essa expressão se refere a dois elementos importantes da nossa vida com Deus, nossa vida espiritual. Uma delas tem a ver com a santidade, com a consagração, que é sentir o corpo. Tem um texto em Apocalipse que fala claramente que as vestes brancas são os atos de justiça dos santos, não é? E acesa das vossas candeias está relacionado com o nosso fervor, com a nossa lâmpada, com nossa alma estar em chamas, estar com nossos corações acesos pelo Senhor, e não com uma espiritualidade morta, preguiçosa. Então nós precisamos manter as duas coisas, até que certamente uma dependa da outra. É necessário consagração no ato de ser ativo, em se disciplinar e buscar a Deus, para que haja óleo, para que haja óleo, para que a lâmpada seja acesa. O Senhor dá duas partes desse texto aqui. A primeira, Jesus está falando então, e ele usa o exemplo, a aplicação sobre um nível de liderança importante que existe na face da terra, que é o pai de família. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria para que sua casa não fosse arrombada. Primeiro nível de liderança que Deus, penso que quer admoestar no final dos tempos. Depois, o apóstolo Pedro faz uma pergunta a Jesus. O Senhor profere essa parábola acerca de nós ou para todo o povo? A essa pergunta, Jesus responde contando outra parábola, falando sobre o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os conservos para dar-lhes sustento a seu tempo. Este homem, eu penso, Deus está falando agora com outro nível de liderança, que são a liderança, os pastores e os líderes na igreja. Quem são essas pessoas? Ele fala, são mordomos, fiéis e prudentes, a quem o Senhor confiou uma tarefa, dar sustento aos demais servos. Quer dizer, o mordomo, ele também é um servo. Só que ele tem uma responsabilidade específica acerca dos demais servos, que é o quê? Dar comida, dar um sustento a seu tempo. É como aquele mordomo que está na fazenda trabalhando, todos os outros servos também estão trabalhando, e este mordomo ele tem responsabilidade de ir na despensa, preparar a comida e dar na hora certa a todos os demais trabalhadores. Se os demais trabalhadores não recebem o alimento na hora certa, o que vai acontecer com eles? Eles vão começar a ficar fracos, fisicamente fracos, indispostos, e vão começar a se irritar, né? Porque não receberam a comida na hora certa. Esse servo responsável de entregar o alimento na hora certa, para quê? Para que os demais servos sejam fortes, sejam alimentados, nutridos e continuem o seu trabalho. Penso que essa aplicação se refere aos líderes na igreja. Há anos atrás, eu temia muito com respeito aos acontecimentos do final dos tempos. Em especial, nós vemos que um cumprimento profético muito visível aos nossos olhos é a multiplicação da iniquidade, não é? Se você olhar o que está acontecendo nos últimos 30, 40 anos, você vai ficar muito impressionado. E não só a igreja fala disso, mas até a imprensa mundana fala disso. Outro dia eu ouvi uma reportagem na CBN, um analista falando como que o Brasil era conservador até na Constituição, até nas leis do Brasil, até o final da década de 70. E ele deu como exemplo como que na terra, no ano de 1976, o divórcio era crime no Brasil, o adultério era considerado crime no Brasil, alguns pecados estavam criminalizados. E o divórcio só foi aprovado em 1976 no Brasil. E ele, considerando isso, como que as coisas avançaram no Brasil, como que a legislação, então, se modernizou. Ele falou, quem poderia dizer que há tão pouco tempo o Brasil ainda era um país conservador? Isso o mundano falando, obviamente falando
como que está bem melhor agora. Só que para nós, os filhos de Deus, nós percebemos como a desgraça moral entrou no nosso Brasil de faz pouco tempo. No Brasil, o divórcio foi aprovado em 1976, não sei se você sabe, mas o primeiro divórcio no Brasil foi de um pastor. Estranho, né? Mas é verdade. E aqui no Paraná. Então vocês imaginem como que a desgraça moral foi tomando conta. E esse é um movimento. Aí quando eu comecei a ver o movimento, a iniquidade se multiplicando no Brasil, os movimentos achó, homossexualismo, especialmente os que destroem a família, porque você percebe que a multiplicação da iniquidade tem como objetivo principal desfazer, destruir, desconstruir os princípios da família. E se unem as ONGs, se unem o Estado e as organizações não governamentais, elas se unem, dão as mãos para promover o que chamam de diversidade dentro do país, para respeitar isso, e a coisa está ficando tão terrível, mas tão terrível, que até o século passado, um movimento que se estabeleceu no mundo, a partir principalmente dos ensinos daquele psicanalista Freud, da moralidade relativa, ou seja, não existe conceito de moralidade absoluta. Isso está na mente de todo mundo agora, mas não era assim no final do século XIX, gente. Havia o que era certo e o que era errado, claramente. Os conceitos de moralidade eram absolutos. Só que, com as ideias, principalmente difundidas por Freud, que veio se derramando de cima para baixo na sociedade, nas camadas, né, primeiro na elite, e não na elite que eu falo de dinheiro, mas na elite pensante dos meio acadêmico, né, mas de cima para baixo, difundido por meio da escola, a ideia de que não existe moralidade absoluta. O que quer dizer isso? Você acha determinada coisa certa ou errada a depender da sua cultura, que você aprendeu na sua cultura e da sua religião. Então, se a religião diz que adultério está errado ou não existe, na cabeça deles não existe pecado, porque isso é um pensamento ateu, Deus não existe. Se Deus não existe, é óbvio, se Deus não existe moralidade absoluta. Certo e errado, então depende do que você vai achar. Porque não existe nada superior a você que venha determinar alguma coisa que seja absoluta. Então, se determinada cultura condicionou a se pensar que determinado comportamento está errado, então é errado para aquela cultura. Isso foi a ideia da moralidade relativa. Onde isso chegou? Até há uns 20 anos atrás, era comum você chegar para as pessoas por conta já desse pensamento, e se você falasse assim com ela que o homossexualismo estava errado, seria comum essa pessoa olhar para você e falar: é errado para você. Para você está errado. Se você acha que está errado, fica você com a sua religião, com esse Deus que você crê, não tem problema. Mas para mim não. Para mim não está errado, pronto. Isso a gente já vê uma dificuldade enorme. Só que a gente está ficando com saudade desse tempo. Sabe por quê? Que hoje nós vivemos não mais uma moralidade relativa. Hoje nós estamos vivendo, entramos já na ditadura do relativismo. Uma ditadura, ou seja, se eu falar com a mesma pessoa, transportar para o dia de hoje, falar com ele, não, porque a palavra de Deus fala que o homossexualismo está errado, e está errado. Ele já não mais vai dizer assim, não, é você que acha. Agora não. Agora você é taxado como intolerante, como fundamentalista, e você é uma ameaça. Você é uma ameaça para a sociedade. Ou seja, o pecado que
que foi criminalizado no nosso país há 30 ou 40 anos atrás, agora inverteu as posições. Agora será crime você dizer que existe pecado. Existe uma intenção de criminalizar o cristianismo. Por isso, irmãos, as leis estão sendo feitas, o mundo está sendo preparado para marginalizar aqueles que forem realmente cristãos. É isso que nós estamos vivendo agora. É importante você saber isso. Só que quando há uns 4, 5 anos atrás, quando eu percebi isso acontecendo na sociedade, eu comecei a ficar em pânico. Eu comecei a ficar tenso, falei, meu Deus do céu, não vai ter mais jeito. A iniquidade, a multiplicação da iniquidade está vindo como um rolo compressor sobre nós e não há como escapar. E eu comecei a pensar, não tem como evitar. Nossas famílias serão afetadas, nossos filhos serão afetados e salve-se quem puder lá na frente. Porque não vai ter jeito. E comecei a ficar com pânico dentro de mim. E quando eu li esse texto, do bordão fiel e prudente, eu comecei a orar a Deus e falei, Senhor, então, se eu não sou pai de família, literalmente, mas Deus, o Senhor me construiu como um mordomo que deve ser fiel e prudente para dar à igreja o alimento desta hora, eu gostaria de saber qual é o alimento desta hora. Gostaria de saber o que dizer à igreja, a fim de que essa desgraça que está reservada para o final dos tempos não venha sobre nossas famílias e os nossos filhos não sejam afetados. E eu creio, irmãos, que Deus tem orientações ao seu povo para nos livrar de uma desgraça que vem como um juízo sobre o mundo, mas não sobre o povo de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses, fala sobre a multiplicação da iniquidade como um sinal do final dos tempos. Quando Paulo está falando que a volta do Senhor não acontecerá sem que antes se manifeste o homem da iniquidade. E no versículo 9, quando está falando do aparecimento desse homem, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Note o que vai dizer aqui agora, por quê? Porque mostra que a multiplicação da iniquidade aconteceria no mundo como um juízo de Deus sobre os homens vivos que rejeitaram a verdade. Está dizendo assim, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Perceba que aqui está falando do mesmo assunto, da multiplicação da iniquidade, e que seria um juízo de Deus, uma permissão de Deus. Os homens se tornariam cegos para compreender a verdade, porque rejeitaram a verdade, Deus lhes mandará a operação do erro. Uma figura que eu acredito que é muito própria dentro do que estou dizendo, foi aquele momento da visitação de Deus ao povo de Israel no Egito. Israel tinha ficado 400 anos no Egito e chegou o momento de serem tirados dali. Deus envia Moisés. Eles estavam prestes a sair do Egito, estavam prestes a ver sobre eles, seria cumprido sobre eles as promessas que tinham sido feitas 400 ou 500 anos antes a Abraão. Deus lhes daria uma terra que manda leite e mel. E Moisés chega e avisa aí ao povo, está chegando a hora. Eu creio que esse paralelo pode ser feito com a volta do Senhor. Amém?
onde o Senhor volta dentro de pouco tempo. Está chegando o tempo de sermos tirados daqui, só que não para levarmos para uma Canaã terrena, mas para levarmos para o seu reino eterno. Quando Israel estava para sair do Egito, haveria que acontecer, vir sobre o Egito, ou os egípcios, alguns juízos, algumas pragas que Deus enviou como juízos de Deus sobre o Egito. Lembra disso? Que eram 10 pragas. Aquelas pragas não eram para os hebreus, eram pragas que viriam sobre o Egito. Só que Moisés chegava diante do povo e se pronunciava dando avisos importantes. Vai acontecer uma chuva de pedra que vai destruir os rebanhos e quem ficar fora da casa. Então, tire os seus rebanhos do campo, tire a sua família e se guarde. Ou seja, era dado um aviso. Se alguém não quisesse acreditar nisso, ou desprezasse a orientação e ficasse no campo com seus animais, com seus filhos, eles estariam livres de uma praga que era para os egípcios? Não. Se eles fizessem isso, era por conta disso. Assim como as outras pragas também aconteceram, a praga pior delas foi a destruição dos filhos primogênitos dos egípcios, que Deus deu uma orientação clara: vocês vão matar um cordeiro, vão passar o sangue na verga da porta, vão ficar todos dentro de casa e vão comer com ervas amargas daquele cordeiro. Ele estabelece a Páscoa, que era o ritual da saída, e precisava seguir a orientação. Se alguma família não quisesse seguir essa orientação, falasse: eu vou arriscar, não vou matar esse cordeiro não, e tudo mais, Deus é poderoso para guardar minha casa, não é? De qualquer jeito, confio que Deus vai me proteger meu filho. O filho ia ficar protegido se ele não seguisse a instrução de Deus? Não. Ia morrer igual aos egípcios. Eu creio, irmãos, que Deus tem juízos estabelecidos para o nosso tempo sobre o Egito, sobre o mundo. E também tem orientações a serem dadas ao povo de Deus para serem seguidas nesta hora, a fim de que você, como pai de família, mãe de família, você proteja a sua casa. Minha responsabilidade é que eu sinto é qual? De ser mordomo, fiel e prudente, para dar aos irmãos orientações que creio ser de Deus nessa hora, para que as pragas do Egito não venham sobre a sua casa. Como eu disse, existe um movimento que eu destacaria então no momento que se cumpre na terra, que é a multiplicação da iniquidade. E é importante dizer algo sobre isso, que é o seguinte: a iniquidade sempre houve na terra, não é? Nunca a terra ficou sem pecado. Houveram civilizações de uma moralidade tão terrível que foi até exterminada da terra. Aliás, as sociedades, as civilizações que se entregaram a uma devassidão moral, em geral, elas foram extirpadas da terra. Isso é histórico. Mas existe um outro movimento, algo mais que eu diria, é que a multiplicação da iniquidade, ela tem no final dos tempos, ela tem uma característica diferente. Por quê? Porque não vai ser algo localizado, isso vai acontecer em paralelo em todas as sociedades. Eu ouvi algo interessante, por exemplo, dentro dos países de cultura islâmica, que são considerados fundamentalistas. O Evangelho esteve no Marrocos no início da década de 2000, né? Acho que 2001,
mais ou menos, ele fez a primeira viagem para conhecer. E ele veio falando, ficou lá uns 70 dias mais ou menos, veio falando de como aquele povo era conservador. Como você não via pela rua cartazes, outdoors, apelativos, né, para sexo, namoros, isso você não via absolutamente. 5 anos depois ele foi morar. Ele ficou escandalizado como que em 5 anos, por causa da influência ocidental, sobretudo por causa da internet, que torna o mundo globalizado em tempo real, como que aquela sociedade já estava afetada pelos costumes ocidentais. Você percebe isso em todos os países. Então, a característica da multiplicação da iniquidade é que não seria algo isolado. Aconteceu lá no cantinho do mundo, num país só, mas é um acontecimento que se espalha, é uma reação, uma coisa que está acontecendo de maneira sincronizada. Né? Quer falar? Estava num lugar em Curitiba, 62, cara. Aí tem uma reportagem, fala sobre 3 meninas na Rússia, que tem uma banda de rock, elas invadiram uma catedral e tentaram a Rússia contra o presidente. Aí a lei lá, não foi nem o presidente pode vir escolher duas nacionais dentro do prisão e tal. E todo mundo se levantou contra, outros países que vai voltar e rever essa pena, vai dar o presidente, outros não, vai rever porque é uma lei nacional, não é lei. E a lei lá, que estão visualizando, é uma lei para aí nos próximos 100 anos. Então a Rússia agora está no olho do furacão. Pode ser que não mudem lá, mas todos os demais vão pensar muito bem antes de citar uma lei. Que ótimo! Eu gostei dessa lei. Vamos dar para a Rússia. O pessoal está falando que a China, até o governo está preocupado com a moda dentro da China, as roupas sexuais que as mulheres estão começando a usar. Então são só exemplos importantes de que nós vivemos. Está claro que está acontecendo no nosso mundo e acontecendo numa velocidade muito mais rápida, muito maior do que você imagina. Outro movimento que acontece dentro da igreja, que a multiplicação da iniquidade cresce no mundo. Existe um movimento paralelo dentro da igreja, que é um movimento profético que se chama apostasia. Fala que muitos, no final dos tempos, alguns se apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores, 1 Timóteo 4:1. 2 Timóteo 4, 3 e 4, haverá tempos que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras dos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Bom, existem vários outros textos aqui, que são muitos, que falam desse assunto, irmãos, mas a apostasia é um movimento que é inspirado no mesmo espírito da multiplicação da iniquidade. São movimentos paralelos para corromper a igreja, e está fazendo isso com muito sucesso. Com muito sucesso. É muito difícil no nosso tempo a gente saber com clareza o que é cristianismo. É difícil mesmo. Você vê cânticos bonitos, você vê orações sendo feitas, você vê gente aparentemente piedosa, mas você percebe ali no meio essas doutrinas, esses ensinos de demônios. O espiritismo, coisas aberrantes, aberrações terríveis. Olha só, a Marlene Rocha, uma discípula que é socióloga, trabalha no INSS. Então ela atende casos, diversos casos. Aí chegou, ela tinha ido num curso agora que os chefes, acho que foi feito em Brasília, o conto de leis, mas o que foram estabelecidos, que você tem que chamar, se chega um homossexual com o nome
nome é João, mas ele pode ser chamado de Penélope. Então você tem que chamar uma irmã de Penélope, porque está na lei. Aí ela chamou o cara, era um nome de homem. Aí entrou aquela coisa linda, né? Todo de mulher, outra mulher e tal. Aí ela falou, o meu nome não é João? Eu sou o João, mas eu prefiro que me chamem de fulana de tal. Aí Maria falou, seu nome está aqui assim, eu vou dizer assim, tá? Aí terminou de atender o cidadão. Aí ela ouviu a conversa lá fora. A mãe tem 2 filhos homossexuais, travestis mesmo. E a conversa da mãe com os demais que estavam lá na sala de espera. Eu estou fazendo uma corrente de oração para Deus abençoar, para que as minhas meninas consigam se casar. E Deus vai ouvir minhas orações. As 2 meninas são esses 2 machos de Deus, fazendo corrente de oração na igreja evangélica. Tem em São Paulo, Belo Horizonte, tem uma denominação agora que chama Igreja Contemporânea. Em São Paulo tem 2 lésbicas que são responsáveis, em Belo Horizonte, 2 homossexuais, ou 4, sei lá, que fizeram casamento nesses dias. Eu fiquei sabendo que essa mulher lésbica de São Paulo saiu em revistas aí, ela falando depoimento porque ela, tempos atrás, que tinha se convertido, se casou com um homem, deu testemunho, foi conhecida pelo Brasil afora, depois deixou o marido para se juntar com uma outra mulher. E sabe o que ela está ensinando? Ela está ensinando que você precisa ser santo no relacionamento que você for, com quem você vai se casar. Claro que não importa se você vai casar com homem ou com mulher, mas que o relacionamento tem que ser puro até o casamento. Você acredita? Não concorda com pureza, o namoro tem que ser puro, tá? Então, se um cara homossexual está lá namorando outro homossexual, tem que se guardar até o casamento. Você vê o nível de confusão que está no meio. Isso é apostasia, gente. Então Deus quer nos livrar da apostasia e da multiplicação da atividade. No final das contas, são movimentos irmãos. Só que um está acontecendo dentro da igreja e o outro está acontecendo no mundo. O homossexualismo, por exemplo, existe uma força de propaganda e uma agenda a se cumprir, porque ele trabalha para destruir aquilo que mais impede o movimento e o governo do anticristo, que é a família, da forma que Deus estabeleceu. E se a igreja, chamada igreja, aceitar o homossexualismo, como já está aceitando, então os movimentos vão se encontrar de maneira perfeita. A iniquidade se estabeleceu no seio da igreja. E você não vai conseguir mais saber o que é cristianismo. Já está muito difícil. No final das contas, parece que eles querem que nos acostumemos com o mau cheiro. Não é? Você chega num lugar que tem uma carniça, um corpo podre, né? Você quase não suporta. Mas se você fica de perto, você começa a se acostumar com aquele mau cheiro. Isso já está acontecendo há algum tempo, mas parece que daqui uns dias não quer que a gente coma a carniça. Só. Aí, a
morando, bateu o leite com morando, e foi servir o filho e falou assim, não pode comer, isso é rosa, é de menina. Quer dizer, entrou na cabeça dele. Aí o pai dele trouxe o chocolate e deu para ele. Ele abriu o chocolate, quando ele abriu o chocolate, estava rosa, e o pai pensou, que menina para mim. Aí, incrível. Aí, melhor deixar assim mesmo. Eu levei um cobertor pro Guilherme, porque ela disse assim, mas não reparei. Aí eu entreguei para ele, ele abriu o cobertor e olhou assim e falou, vovó, não foi para mim que você trouxe, foi para a Júlia. Porque o ursinho estava aqui e graças a Deus continuou. Ainda bem. Seja assim. Primeiro eu queria falar, para a gente ficar livre da multiplicação da iniquidade, você como pai de família. Eu queria repetir o conceito que está em Deuteronômio capítulo 5. Desculpa, capítulo 6. Daniel, põe na cadeira. Não sabe segurar essa mexida. Eu acredito que a maior proteção que nós podemos ter com respeito à nossa casa, proteção contra a multiplicação da iniquidade, se queremos que nossa casa seja salva, é restaurarmos de maneira rigorosa, literal, radical, o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse é o texto do Velho Testamento que foi confirmado por Jesus em Marcos 12, 28 a 31, quando Jesus foi indagado por um mestre da lei sobre qual era o maior dos mandamentos. Ele recita Deuteronômio capítulo 4. Por que ele fez isso? Porque aquilo era uma parte do chamado Torá, onde as crianças judias eram ensinadas desde quando começavam a falar, era uma declaração de fé do povo judeu acerca de amar a Deus, conforme tinha sido dito para fazer, para levar os filhos a memorizar e a declarar aquilo ali. Então Jesus repete assim ao mestre da lei: o grande mandamento é, 2 pontos, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e repete literalmente como está em Deuteronômio capítulo 5, capítulo 6. Eu faço uma pergunta, meus amados: o que nós pensamos hoje que é cumprir a ordem que está nesse texto de Deuteronômio capítulo 6? Por que eu pergunto? Porque é extremamente necessário compreender o que Deus está nos ordenando, porque senão nós vamos estar perdidos. O que é viver isso neste momento crítico que nós estamos vivendo hoje? A ordem bíblica desse texto se refere à formação ou à instrução dos filhos para Deus, os quais eles são entregues aos pais humanos, e Deus quer garantir ser conhecido e amado pela geração seguinte. Um outro texto importante que eu gostaria que lêssemos está em Salmo 68.
Salmo 78. Versículos 2 em diante. Versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não de nascer se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Percebe? Olha que expressão rica que está aqui, meus irmãos. Que Deus instituiu uma lei em Israel e ordenou aos pais que os transmitissem aos filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que onde nascer se levantassem e referissem aos descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Deus estabeleceu a família na terra, não a igreja, mas a família, para garantir a geração seguinte conhecer a Deus. É a família. Por que Satanás se levanta tão ferozmente contra a família, gente? E como que já logrou êxito em algumas civilizações? Você olha, você vai na Europa, um continente de mais de 600 milhões de pessoas totalmente secularizadas, onde não existe, e hoje existem os templos como museus, alguns sendo usados como museus, templos cristãos. Por quê? Porque a família falhou, os pais falharam em transmitir aos filhos o conhecimento de Deus. E essa geração nova não pôs em Deus a sua confiança, mas pôs no humanismo e virou as costas para Deus. Eu não sei se conseguiremos salvar o mundo, mas a princípio Deus não nos mandou salvar o mundo, mandou você salvar os seus filhos. Você comunicar para eles a confiança, a fé, uma fé genuína em Deus, na verdade de Deus. O texto de Deuteronômio fala duas coisas. Fala o que fazer e como fazer. Qual é a ordem do texto de Deuteronômio? Se você voltar para o texto, você vai compreender claramente. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Qual é a primeira ordem que está aqui? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Essa ordem aqui, a princípio, é dada aos filhos ou aos pais? Aos pais. Então a palavra não está se referindo a filhos, está se referindo primeiramente a pais. Está falando ao marido, principalmente ao homem. Você precisa me amar de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Está falando para a mãe. Você, mulher, tem que me amar de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Pais que amam a Deus com esse nível de devoção e intensidade saberão o que fazer com os filhos. Saberão o que fazer com os filhos. Depois, o segundo mandamento é: leva os teus filhos à mesma coisa, a me amar com todo o coração, com toda a alma e com toda
Então, essa é a ordem. Deus não nos dá mandamentos e ordens, fala assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, me obedeça aqui, naquilo outro, um conjunto de regras. Não. Deus não quer ser necessariamente obedecido, Deus quer ser amado. A ordem é: me ame de todo o teu coração. Como é para fazer isso? Isso é para ser feito. Tem que ser feito como o objetivo da vida. Se há uma palavra que nós poderíamos resumir quanto à forma, quanto ao como, o que é amar a Deus e levar os filhos ao mesmo. Agora, como você vai conseguir isso? Assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, atar na tua mão um sinal, com frontal nos teus olhos, e escrever nos umbrais da tua casa e das tuas portas. A palavra é intensidade. Intensidade. Quem entende isso não se perde. Não se perde. O homem que entende: eu nasci para amar a Deus de todo o meu coração, alma, força e entendimento. Ele não pensa em outra coisa de manhã, nem à tarde e nem à noite. Esse homem e essa mulher pensam uma só coisa: eu nasci para te amar, ó Deus. Eu nasci para ser tua habitação, ó Deus. O meu prazer é te amar, Senhor. E eu vou viver a minha vida para esse objetivo e não vou me distrair disso. Eu vou te amar, Senhor. Vieram os filhos, eles vão te amar, Senhor. E quem entende isso está disposto a eliminar radicalmente diante de si qualquer coisa que se opor a este chamado. Elimina da sua vida e da sua casa qualquer item que possa levar-me a diminuir o meu amor a Deus. Só vai permanecer na minha casa o que levar-me a amar mais a Deus. E o que levar os meus filhos a amar mais a Deus. Essas coisas permanecem. Qualquer coisa que diminuir essa paixão será eliminada. Não tem negócio. Por isso que eu disse: ao homem e à mulher que entender isso, pouco precisa ser dito. Pouco precisa ser dito. Entendeu o que é principal? Assentado em sua casa, meu filho, está ali de manhã, sentou com seus filhos, à roda da mesa, e fala: meus filhos, olha só, vamos comer mais uma vez. E é Deus quem tem nos dado. E nós estamos aqui porque nós queremos agradecê-lo. Como é bom amar a Deus, meus filhos, porque Deus supre nossas necessidades. Andando pelo caminho, você está lá com seu filho pela rua, qualquer coisa que você vê pela rua fora, você vê um homem cair pela calçada bêbado, fala: meu filho, está vendo aquilo ali? Olha aqui, tem que ter compaixão de uma pessoa assim. Sabe por que ele está assim? Porque provavelmente o pai dele não amou a Deus de todo o coração e não ensinou ele a amar a Deus de todo o coração. Mas meu filho, lá em casa vai ser diferente, porque o seu pai ama a Deus de todo o coração e você vai amar a Deus de todo o coração. E Deus vai ser a razão da sua vida e nós vamos viver para Deus. Andando pelo caminho, ao deitar, está lá colocando a criança, seu filho na cama, não importa a idade, fala: meu filho, mais um dia acabou, mais um dia se passou, e que bom que nós amamos a Deus este dia de todo o nosso coração. Meu filho, lembra sempre antes de dormir que Deus é a razão da vida do seu pai, Deus é a razão da sua vida. Vamos agradecer a Deus juntos. Ao levantar, quando levantou de novo no dia seguinte, meu filho,
dia para nós amarmos a Deus. Nós amamos a Deus ontem e vê como Deus é bondoso para conosco, mas nós vamos mais um dia amar a Deus, porque Deus é a razão da vida do seu Pai. Deus vai ser a razão da sua vida. Nós vivemos para Ele, fomos criados para obedecê-lo, para amá-lo. E como é gostoso amar a Deus, como nós somos felizes de poder conhecer essa verdade, meu filho. De manhã, de tarde, de noite, andando pelo caminho, sentado na sua casa, não existe outro assunto que seja tão importante. Não é isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo, gente. Ensinar coisas técnicas aos filhos, os 4 pilares da criação dos filhos que você conhece, já foi ensinado, que tem a ver com o seu exemplo, a instrução, a disciplina e o carinho, são ensinos, é um ensino completo, perfeito. Mas se não houver amor a Deus, as coisas tudo vão ser coisas artificiais, gente. Vão ser palavras artificiais. Você vai ter um lar religioso, mas não um lar onde ferve o amor para com Deus. Nós precisamos de irmãos ficar livres de alguns sofismas. Queremos aplicar essa palavra. Tem muito mais do mundo na nossa vida hoje do que nós estamos dispostos a admitir. Tem muito mais coisa errada que já foram colocadas durante os anos da nossa vida que nós estamos dispostos a admitir. Mas se estivermos dispostos a admitir, o Espírito Santo nos esclarecerá. E a nossa casa vai ficar livre da desgraça que está aí reservada para o nosso mundo neste momento. Eu me lembro, eu me converti no final da década de 70, há 34 anos atrás. E naquela época, eu era adolescente ainda e me lembro muito bem como estava a igreja evangélica, a igreja cristã. E era comum, naquela época, os filhos se desviarem na adolescência. Eles chegavam, iam com os pais nos cultos durante alguns anos, e quando entravam na adolescência, 14, 15, 16, 17, 18 anos, iam embora. E muitos desses pais, se não a maioria deles, ficavam sem saber que explicação dar para isso. Eles ficavam confusos e uma frase que era comum ouvir é: não sei o que aconteceu, não sei o que foi feito de errado. Esses filhos meus foram criados no Evangelho, foram criados na igreja, o que aconteceu? Aparentemente eles não sabiam o que tinham feito de errado. E eu tenho uma análise sobre isso, que é mais ou menos a seguinte: é possível que muitos deles, acima de tudo aqueles que vieram já de uma tradição cristã, esses pais viveram 20 anos antes do que os filhos, ou um pouco mais, e viveram num mundo um pouco diferente. E não perceberam as transformações a que o mundo já estava já estavam acontecendo no mundo. E para eles, para a demanda de mundo que eles viveram 20 anos, 30 anos antes, os pais levaram eles aos cultos, expuseram eles ali à escola dominical, a ouvir historinha bíblica. E foi suficiente, por conta da demanda ou da influência do mundo, que não era tão terrível, foi suficiente para que a fé fosse dada a eles. E eles pensaram: é só fazer do mesmo jeito que meus pais fizeram. E não levaram em consideração a transformação que o seu mundo
nas escolas do mundo de maneira inocente, pensando a mesma coisa, do mesmo jeito que eu enfrentei, eles não enfrentaram. Não se deram conta que a coisa tinha piorado. E pensaram que daria certo de qualquer jeito. Não daria. Nós precisamos discernir o mundo que nós vivemos. O que a geração de 50 anos atrás fez não será suficiente ser repetido por uma geração seguinte. Entre nós, alguns de vocês eu vi literalmente nascendo, né? Pablo, Rebeca, e acho que quase todos os meninos aqui eu conheci, ou antes vi a barriga da mãe crescer, e eu bem pequenininho, desde 97, a gente está aqui andando junto, há muito tempo. E entre nós, existe esse sofisma também. Pensamos que o que nossos pais, que a geração passada fez, entre nós que conhecemos, que tivemos um entendimento da palavra do reino, do evangelho do reino, de criar filhos e tudo mais, vai ser suficiente e automaticamente vai dar certo. Não é assim. Se você, como pai, como mãe, não se aperceber da demanda de mundo que você está vivendo agora, é só uma questão de tempo para que seus filhos também estejam indo embora para o mundo e não conseguiremos conduzir a próxima geração no amor e no caminho sem Deus. Nós vamos abrir os nossos olhos. Quem tem que servir isso? Se pai de família soubesse a que hora vigia o ladrão, vigiaria para que não fosse arrombada a sua casa. Satanás vem para matar, para roubar, para destruir, para arrombar. Se o pai de família não vigiar, vai ser arrombado. E muitas famílias estão padecendo entre nós, no nosso contexto. No Brasil, pelo Brasil afora, em muitos lugares, muitas igrejas têm pastores hoje afastados do ministério por conta dos filhos que não estão na fé. E eu, irmãos, não acho que foram pais necessariamente negligentes. Muitos foram, não diria negligentes, mas foram ingênuos com a maldade e a desgraça que estava entrando dentro da sua casa. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos, se queremos ficar livres de toda essa desgraça que vem sobre o Egito, se queremos ficar livres, nós precisamos atentar para as instruções que recebemos da palavra de Deus sobre rompermos com o mundo. Essas ordens da Bíblia não são novas, mas elas precisam ser muito bem aplicadas nesse tempo, com muito mais vigor do que em todas as outras épocas. Está ficando cada vez mais difícil alguma coisa do mundo ser aproveitada por nós. Até os passeios dos jogos está ficando difícil. Por conta do comportamento, por conta da imoralidade, por conta do homossexualismo aberto, assim, atrevido, da maneira que está sendo expresso, está ficando difícil. A coisa está apodrecendo tanto que está difícil aproveitar algum pedacinho de alguma coisa que tem de lá. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou fontes que em vão afirma a Escritura e com ciúme, que por vós anseiam o Espírito que fez habitar em nós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Fugir do meio dele. Tendo, pois, o amado, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no amor de Deus. São textos comuns que vocês conhecem, não é verdade? Mas saiba aplicar esses textos de maneira rigorosa. Rigorosa nesse tempo. Uma das coisas que eu gostaria
Você sabe o que é a ideia da redoma? A ideia da redoma é aquela que diz o seguinte: já vi famílias argumentando isso, que nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo e que não podemos criá-los numa redoma, numa proteção artificial, porque eles vão ter que enfrentar o mundo mesmo, então eles precisam estar enfrentando o mundo. E entendem que a maneira certa de fazer isso é não criá-los no que é chamado de redoma. E o contrário de uma redoma é tira a redoma e expõe. Você vai preparar os seus filhos para o mundo, expondo eles ao mundo. Essa é a forma, então, e se baseia em textos bíblicos para dizer isso, como o texto de João 17:8. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Outro texto que alguns têm usado é Mateus 5:13-14. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então, esses dois textos, basicamente, estão dizendo o seguinte: que por sermos o sal da terra e luz do mundo, nós precisamos permanecer no mundo. E que precisamos ser guardados do mal e não tirados do mundo. Esses versículos foram ditos por Jesus. Eles são verdadeiros? Claro que são. Claro que são. Mas você sabe o que é um sofisma? Sofisma é um ensino que contém a verdade, porém não toda a verdade. Então, esses textos precisarão ser praticados por nós. Então, como é que nós vamos aplicar esses textos de maneira sadia, de maneira a não permitirmos uma exposição exacerbada, exagerada? Primeiro, nós temos que interpretar esses versículos à luz de quem disse isso. E como é que nós vamos fazer essa interpretação para a gente não errar? Nós precisamos então entender que quando Jesus disse: não os tires do mundo, mas que os guardes do mal, nós vamos interpretar com segurança o que ele queria dizer, segundo o comportamento que Jesus teve em relação ao mundo. E como é que Jesus se comportou em relação ao mundo? Por acaso Jesus pensava assim: bom, eu preciso me relacionar com o mundo, então eu vou ser sócio do clube tal, e eu vou no estádio de futebol ver jogo, eu vou naquela festa mundana que vai ter aquele show que vai ter lá, é assim que Jesus se relacionava com o mundo? Você poderia imaginar Jesus fazendo isso? Não, irmãos, Jesus tinha uma relação com o mundo estritamente redentora. Ele não se metia no meio do mundo porque ele queria a diversão do mundo, porque queria o consumo do mundo. Não. Ele foi na casa de Mateus, quando Mateus começou a segui-lo, e tinha um monte de publicanos lá. Ele foi lá para quê? Porque ele estava com fome e gostava muito de festa? Não. Você sabe que não. Você sabe por que ele foi lá? Porque ele queria anunciar o reino de Deus. E quando foram falar com ele, inclusive para repreendê-lo, ele respondeu o quê? Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ou seja, como é que ele olhava para o mundo? Gente doente, gente perdida, gente carente, com íntima compaixão. Ele não via o mundo falando assim: nossa, que coisa bonita que tem no mundo. Olha essas roupas maravilhosas nessas vitrines. Olha que show maravilhoso, que dança maravilhosa. Vamos lá assistir. Era assim? Não, gente. Ele viu o mundo como gente doente. É isso que ele fala. São gente doente que precisam ser curados. E é assim que nós temos que
interpretar a palavra de Jesus, concorda comigo? É desse jeito. Os guardas do mal, Jesus está falando assim, existe uma relação mínima com o mundo que não vai ter jeito. É dessa que ele estava falando. E você vai estar no meio do mundo como sal e como luz. Não para ser um igual, mas para ser de fato um diferente. Um diferente nos valores, nas preferências, nas coisas que você vai deixar entrar na sua mente. E não um igual. Outra coisa importante que nós precisamos ficar livre, queremos ficar livre do sofisma da renova, é o método de Deus santificar. Eu pergunto, o método de se santificar é a exposição ou é a separação? Fugir da impureza. Sai do meio dela, povo meu. Todos os lugares, presta atenção, vou dizer aqui, todos os lugares do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro ou o Tiago foram admoestar sobre santidade na igreja, eles pegaram os textos do Velho Testamento que falavam do assunto e punham. Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 10. Você vai ver isso em 2 Coríntios capítulo 6 até o capítulo 7. Você vai ver isso em Tiago capítulo 4, que eu li aqui. São textos do Velho Testamento que falam a Deus, o Espírito Santo lanceia com ciúme de vocês. 2 Timóteo 3, 5, pode também ler. 2 Timóteo 3, 5. Tiago capítulo 4, capítulo inteiro. Vocês querem todos os textos? Vou falar de novo aqui. 2 Coríntios 6, 14 até 7, 1. 2 Coríntios 6, 14 até 7, 1. Olha só, vou ler esse texto como exemplo. Não os conhecem julgos igual aos incrédulos, porquanto em sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão com a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união entre crente e incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos, porque nós somos santuários de Deus, como Ele próprio disse. Agora eu cito o texto do Velho Testamento, para confirmar o que ele está dizendo. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, que eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí vem a aplicação final agora de Paulo. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. O meio de Deus santificar, irmãos, não é expor, é separar. Quando Deus quis Israel, Ele tirou do Egito. E Ele não quis arriscar esse povo quando fosse para Canaã. Vocês vão destruir, sem piedade, todos os altares, todos os ídolos. Vocês não vão conquistar o ouro daqueles ídolos, vocês não vão conquistar aquela casa. Vocês exterminam tudo. Deus não quis arriscar. E você também não pode querer arriscar e pensar que vai ser bem sucedido. Olha, eu acho que aquele exemplo que eu dei aqui uma vez, vou repetir. Eu nasci aqui também no interior do Paraná, aprendi a plantar, e uma das coisas que eu aprendi a plantar e que é difícil uma cultura difícil é o café. E me lembro que nós tínhamos um viveiro que preparava mudas de café para vender. E o processo de preparação dessas mudas era muito rigoroso, muito cuidadoso. Você não podia plantar qualquer semente, tinha que ser semente inspecionada pelo governo, pelo Mater, não falar, não me lembro mais.
Então as sementes tinham que ser todas elas aprovadas, né? Inspecionadas. Aí quando você ia semear, olha só que trabalho que dava. Tinha